Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Eu sou o seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento. Hoje vamos ministrar a lição de número 2, Sal da Terra e Luz do Mundo. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre os valores do reino, a relevância do Sermão do Monte para a igreja, dos ensinamentos de Jesus ali no Sermão do Monte, que nós temos registrado em Mateus 5, 6 e 7, qual a importância desse ensinamento para a igreja. Nós temos ali diversos ensinamentos, como as bem-aventuranças, esse de hoje que nós vamos estudar, Sal da Terra e Luz do Mundo. Nós temos a oração do Pai Nosso, nós temos ali ensinamentos importantes sobre o perdão, sobre o cumprimento da lei, e durante todo o trimestre nós vamos estudar esse assunto que é tão rico, tão importante para a igreja e tão atual, um assunto fundamental, que muitos até tentam colocar esse ensinamento, que por se tratar de algo muito complexo para a prática humana e precisa ser aplicado com a ajuda e com a ação do Espírito Santo, só é possível para quem nasceu de novo colocar em prática esses ensinamentos do nosso Mestre, do nosso Senhor. E muitos tentam relativizar os ensinos do Sermão do Monte. Então nós vamos debruçar durante todo o trimestre sobre o assunto, hoje especificamente sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Eu quero te avisar, você que é novo no canal, que está chegando agora, que esses slides que estão disponíveis, como as aulas são disponibilizadas antes para que professores da EBD possam acessar o conteúdo, possa agregar informação à sua aula. Você que é professor, eu quero te dizer que o slide fica disponível para você baixar gratuitamente. Basta você clicar no primeiro comentário, vai estar fixado no primeiro comentário um link que vai te direcionar para o Google Drive. Tudo seguro, sem vírus, sem nenhum risco de vírus. E o slide vai estar disponível no formato que eu utilizo aqui. Só essa imagem da capa que não vem, porque no editor que eu utilizo, na hora de exportar não vem a imagem, mas toda a informação está lá. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva e ative as notificações, porque toda vez que uma aula ficar pronta, vai chegar a mensagem te notificando que a aula está disponível, para te lembrar. E também é muito importante para quem está aqui do outro lado. Cada inscrição que aparece aí, eu noto. O canal ainda é pequeno, às vezes um canal grande nem nota a sua inscrição, mas cada irmão que se inscreve nesse canal é motivo de muita alegria e nos incentiva a continuar produzindo esse conteúdo. Uma aula dessa para ficar pronta, entre tempo de pesquisa, gravação e edição, é investido aproximadamente 8 horas. E quando você se inscreve, você dá o like, você comenta, falando o que achou da aula, isso acaba nos motivando a continuar fazendo. Então vamos à nossa aula, Sal da Terra e Luz do Mundo. O nosso texto áureo está em Mateus 5, um trecho do versículo 13 e do 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A verdade prática nos diz que a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. O cristão não passa desapercebido. Ele é influenciador por onde ele passa. E o que utiliza o nome de cristão e não anda tão corretamente, ele também não passa desapercebido. Se tem uma coisa que alguém que frequenta a igreja, que se diz cristão, mas não anda tão alinhado com a palavra de Deus, com os propósitos de Deus, a coisa que essa pessoa mais ouve por onde ela passa é: ué, mas você não é crente? Você não diz que é crente? Quando o cristão anda de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, sempre que ele chega em algum lugar, que ele se estabelece em algum lugar, as pessoas costumam dizer: aquele ali é diferente. Quando vão propor alguma coisa que é indecente, que é imoral, as pessoas já falam: não procure o fulano, porque ele não mistura com esse tipo de coisa. Se depender dele assinar alguma coisa aí que não é correta, ele não vai assinar. O verdadeiro cristão é visto e influencia. E o cristão que anda meio lá, meio cá,
também é visto e é cobrado pela sociedade, que sabe exatamente o que Jesus requer da sua igreja, o que Deus espera do seu povo. A leitura bíblica em classe está em Mateus 5, do versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Assim como uma luz dentro de uma casa que está no lugar alto, assim como uma cidade que está edificada em um lugar alto, dessa forma o cristão deve brilhar diante das pessoas, diante dos homens. E o brilhar aqui não é de ser estrela, não. Deve ser visível as boas obras, a forma como esse cristão age diante da sociedade, a forma como esse cristão vivencia o seu dia a dia, se relaciona com as pessoas, deve ser visível diante dos homens, porque dessa forma Deus é glorificado. Sabe por que Deus é glorificado, irmão? Porque a sociedade acha que é impossível viver de acordo com a palavra de Deus, viver de acordo com as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem aqui é uma continuação das bem-aventuranças. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, que é o tema da lição anterior, é impossível aos olhos naturais vivenciar aquilo. Então, quem olha para o cristão agindo como servos de Deus, como filhos de Deus, manso, pacificador, perdoador, misericordioso, quando as pessoas se relacionam com alguém dessa forma, não tem como isso não ser notado. Isso é como uma cidade em cima de um monte. Isso é como uma luz em um lugar alto, dentro de uma casa em um lugar alto. Todos veem. E as pessoas, ao verem isso, percebem que só através de Deus, de uma ação divina, o ser humano pode viver dessa forma. Porque nós somos tendenciosos a revidar, a querer pagar com a mesma moeda, a ser impaciente, a querer agir pela própria força, a não ter compaixão. Essa é a tendência do ser humano. Essa é a tendência do homem caído. E quando nós agimos de forma diferente, só através da ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, é possível isso. E por isso Deus é glorificado. Quando nós olhamos para essa pontuação de Jesus, dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo, Jesus usa esses elementos como uma metáfora por entender a tamanha corrupção da humanidade. A humanidade que é destinada, desde a queda, à podridão e a viver e a estar em trevas. Estar distante de Deus, que é a luz em plenitude e em essência, é estar em trevas. E quando o homem se distancia de Deus, ele se deteriora, passa a viver de forma que desagrada a Deus. E isso é podridão. Quando Deus se levanta contra Sodoma e Gomorra, contra os contemporâneos de Noé, a Bíblia diz que a corrupção, a podridão moral daquelas pessoas chegou até as narinas de Deus. Diante de Deus, o ser humano no pecado está se deteriorando, apodrecendo. E Jesus vem para mudar essa realidade, para reaproximar o homem de Deus. Deus vem para trazer esperança à humanidade, essa humanidade que está distante, em trevas e apodrecida. Quando falamos em trevas, as piores coisas são feitas às escondidas. As situações mais constrangedoras e vergonhosas são feitas às escondidas. Ninguém vai planejar um assalto e vai planejá-lo, fazer isso à vista de todos. Normalmente as pessoas vão usar alguma coisa para proteger o seu rosto, para dificultar a sua identificação. Quando se faz uma reunião para estabelecer acordos corruptos que vai lesar alguém, isso é feito entre um grupo muito pequeno e só eles sabem o que está acontecendo, porque
eles não têm coragem de fazer isso à vista de todos. À vista de todos, as pessoas tentam manter uma aparência de que tudo que é preciso ver está sendo visto. Mas às escondidas, a podridão está tomando conta. Mesmo o homem natural, pecador, se envergonha do que faz no oculto, quando exposto à luz. Até a pessoa que vive no pecado, que vive dominado pelo pecado, as suas atitudes, eles tentam manter as escondidas. Quando é colocado à luz, quando é colocado às claras, até esse homem pecador, que diz não ser temente a Deus, se envergonha das suas atitudes. Se envergonha porque vai ser lançado diante da sua família, diante dos seus amigos, diante da sua vizinhança. Nós temos visto aí situações de pessoas que se diziam certas, sérias, honestas, e aí de repente você vê essa pessoa envolvida em escândalos. Escândalos na administração pública, por exemplo. Você vê pessoas sérias, pais de famílias sérias, de repente, ou mães de famílias, se envolvendo em relacionamentos extraconjugais. E quando isso é colocado às claras, a pessoa que às vezes planejou, pensou e repetiu o ato por diversas vezes e diz, eu não tinha como, eu não consigo deixar de fazer. O dia que isso é colocado às claras, a pessoa praticamente morre de vergonha, a pessoa quer sumir. A pessoa quer sumir. Mas antes, enquanto está na escuridão, enquanto está às escondidas, isso vai passando e a pessoa não se importa tanto, até que venha luz sobre aquela situação. Até que as pessoas olhem para aquela situação e vejam o que está acontecendo. Então nós temos uma terra que foi contaminada pelo pecado. Deus, quando dá a sentença a Adão, disse que toda a criação, toda a terra pagaria, sofreria as consequências por causa da atitude do primeiro casal. Deus disse que a terra produziria espinhos, abrolhos, por causa da corrupção do homem. Então toda a criação padece com as consequências do pecado. E Jesus está diante dos seus discípulos, pessoas simples da Galileia. Quando a gente olha para a Galileia, nós precisamos pensar que a importância política, as principais decisões políticas estavam em Roma. Aquela região da Palestina era uma região dominada por Roma, mas não havia uma importância econômica tão forte. Não eram grandes produtores, não havia grandes portos ali para passar grandes riquezas. Era um local onde as tropas romanas precisavam passar e por isso eles dominaram aquela região. O lugar mais importante daquela região, da Palestina, era a Judéia, onde estava Jerusalém. E a importância econômica girava em torno da importância religiosa da cidade, da tradição judaica. Vinha judeus de todos os cantos do mundo para cultuar a Deus e a força econômica da cidade e girava em torno da sua referência religiosa. Então, a Galileia estava em uma região que não era tão importante, na Palestina, e dentro da Palestina era uma sub-região menos importante ainda, existiam regiões mais importantes. Deus escolhe seus discípulos naquela região. Pessoas que trabalhavam em serviço braçal, pessoas simples. Nós temos, por exemplo, só o caso de Levi, que era um cobrador de impostos, que era um funcionário público da época. E Jesus está dizendo algo que até para o Levi, que era um funcionário público, mas de uma cidade pequena, de um local pequeno, até para o Levi era algo inimaginável. Porque Jesus está falando de sal para a terra, de luz para o mundo. Apesar deles entenderem que a situação humana está degradante, que as pessoas estão em trevas, eles não conseguiam talvez se ver como pessoas que seriam capazes de transformar o mundo, mas Jesus já via o potencial, Jesus já conhecia o potencial do que estava sendo plantado. O reino de Deus, que é como uma semente, e Jesus está vendo essa semente sendo plantada e consegue enxergar a árvore que isso produziria. Então, Jesus olha para a realidade dos seus discípulos e sabe exatamente onde eles vão chegar, que vão alcançar toda a terra, que vão alcançar todo o mundo. Após Jesus enviá-los na grande comissão, ir por todo mundo e fazer discípulos, e eles receberem o Espírito Santo, nós vamos vendo isso sendo concretizado através da igreja, e nós que estamos aqui do outro lado do planeta fomos alcançados
por essa mensagem que se originou em uma região com pouca importância. As regiões importantes era Corinto, que tinha um grande porto, era Éfeso, era Filipos, uma colônia romana fora de Roma, era Tessalônica, eram cidades muito importantes em relação à agricultura, muito mais importante do que a Palestina, que é um lugar difícil de se plantar em relação ao solo da Europa. Isso era impossível para os homens, essas pessoas alcançarem os confins da terra com uma mensagem de um Cristo crucificado, com uma mensagem que é praticamente impossível para o ser humano colocar em prática. Jesus sabia que isso não seria por causa de forças humanas. Só é possível para quem é pobre de espírito, para quem vive na dependência de Deus, que é a primeira bem-aventurança. Nós, quando entendemos quem somos, para o que fomos chamados, o que nós podemos alcançar, a mente humana não consegue compreender. Quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, quando nós nos colocamos na posição de sal, de luz, nós chegamos muito além do que a localidade onde estamos. Porque a força do que é feito só é feita através do Espírito, que nos sustenta, nos orienta para colocarmos em prática o que Jesus nos ensina. E é essa força, é a ação do Espírito Santo que faz com que essa mensagem chegue aos confins da terra e influencie de forma positiva, como sal e como luz. Nós não podemos ser irresponsáveis e separar essa perícope, ou seja, essa parte aqui do texto que nós lemos, da anterior, da perícope anterior, que é as bem-aventuranças. Uma completa a outra. As bem-aventuranças demonstram o caráter do cidadão do reino. O sal e a luz são metáforas para mostrar a influência que o cidadão do reino exerce sobre o mundo. Muitas mensagens sobre esse assunto, sobre esse texto bíblico, foca tanto em propriedades de sal, em propriedades da luz. E aí depois começa a arrumar um monte de coisa do o que é ser sal, o que é ser luz. E é claro que muitas delas fazem sentido, são situações práticas de comportamentos que o cristão precisa ter. O cristão precisa ser honesto, não pode viver uma vida desregrada, precisa ser fiel à sua esposa ou a esposa fiel ao seu marido, precisa ser responsável diante das pessoas. Isso são ações práticas que o cristão precisa exercer, mas só que nós precisamos lembrar que o ser sal e ser luz vem posterior às bem-aventuranças. Então, o cristão precisa ser alguém dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. Porque você não consegue ser luz nem sal pelo esforço próprio, mas pela ação de Deus através das nossas vidas. Precisa ser alguém que consegue olhar para as mazelas do mundo, para a podridão do mundo e para a podridão em que estávamos, para a nossa condição, e chorar diante dessa situação. Os que choram são os que choram por entender que o mundo está em trevas, está em pecado, está apodrecendo, e nós precisamos fazer algo. Nós precisamos dar testemunho da ação de Deus em nós. Precisamos colocar em prática essa compaixão, de chorar por eles. Ter sede e fome de justiça. O que apodrece o mundo é justamente a falta de justiça. A injustiça impera e por isso o mundo apodrece. As pessoas olham cada um para o seu interesse e por causa dos seus interesses é capaz de passar por cima dos outros. É capaz de prejudicar o seu próximo. Então o cristão ele precisa ser alguém que anseia pela justiça. Precisa ser alguém de coração puro. Quando agimos com o coração puro diante das situações, as pessoas percebem isso. Isso muda a realidade. Isso transcende e ilumina as pessoas que estão à nossa volta. O cristão precisa ser alguém bondoso. Precisa ser alguém que age com misericórdia. Precisa agir com mansidão diante das situações. Quando você acha que tinha razão. Mas quando entendemos que somos dependentes de Deus, deixamos a razão de lado, a razão que achávamos que tinha. Porque entendemos de fato que nada temos, nem direito algum temos. O que temos foi dado por graça, através do sacrifício de Jesus. Agimos com misericórdia porque fomos alcançados através da misericórdia de Deus. E quando agimos com misericórdia, as pessoas estão vendo. O cristão age como um promovedor da paz. É um promovedor da paz.
Então, toda vez que alguém se depara com um cristão, alguém que é injusto, que pratica a injustiça, que coloca seus interesses acima de qualquer coisa, quando essa pessoa se depara com um cristão que não coloca os seus interesses acima de qualquer coisa, que age com justiça, que age com bondade, com misericórdia, mesmo quando essa pessoa foi ferida anteriormente, quando necessário, quando se depara com alguém que agiu de forma oposta com ela, ela age com compaixão, com misericórdia, com pureza de coração. As pessoas, ao verem isso, vão dizer o seguinte: não é possível o ser humano viver dessa forma. O que há com essa pessoa? E elas vão entender que só através da ação de Deus é possível isso. E a luz alcança outras pessoas. A podridão que está nessas pessoas que estão à nossa volta vão sendo influenciadas pelo sal. Vão sendo influenciadas pela ação do cristão que vive na direção do Espírito Santo. Então nós não podemos desassociar sal e luz das bem-aventuranças, das características do cidadão do reino. Todas aquelas características, quando colocada em prática, muda a realidade em que o cristão está inserido. Muda a realidade dos seus familiares, muda a realidade dos seus amigos de trabalho, muda a realidade dos seus irmãos na fé que convivem com ele. Outra coisa para nós passarmos dessa parte introdutória aqui é que há uma motivação para Jesus apresentar o sal primeiro e depois a luz. Tendemos a querer inverter a ordem. Nosso testemunho, ou seja, a nossa vida, deve falar mais do que os nossos lábios. A gente tende a inverter essa ordem. Nós tentamos falar, nós falamos muito da ação de Deus. Só que as pessoas, quando vai conviver conosco, vê que o nosso testemunho de vida, a nossa prática diária, é um tanto diferente. Às vezes nós pregamos a paz e estamos envolvidos em picuinhas, levando conversa, trazendo conversa e dessa forma promovendo a guerra. Às vezes nós falamos em pureza de coração, em ser puro, e aí de repente essas pessoas, quando ouvem a mensagem e depois vai conviver, a nossa fala, a nossa atitude não é permeada por pureza. Primeiro é ser sal. Ser sal fala de contato, de estar próximo, de ser atingido por algo que exige contato. O sal só influencia quando ele tem contato. E a sua propriedade, a sua essência muda a realidade. Então, quando as pessoas se relacionam com quem tem as características de cidadão do reino, esse contato muda a realidade das pessoas que estão à nossa volta, muda a realidade do ambiente apodrecido que está à nossa volta. Em contrapartida, quando isso acontece, isso resplandece. A luz vem à tona. Isso se torna visível o que está sendo realizado à distância. Assim como a cidade é vista em cima de um monte. E aquelas pessoas, quando ouviam falar em cidade em cima do monte, todas elas conheciam uma cidade específica. Jerusalém estava edificada sobre o monte. Jerusalém estava edificada em lugar alto. E eles sabiam que de fato não dá para esconder uma cidade em um lugar alto. Ainda mais naquela época que as construções eram feitas em pedras mais claras. Quando você vê Jerusalém, você vê que as rochas que são utilizadas para construir ali as grandes construções, elas são muito claras. Quando a luz do sol reflete ali, naquela construção, de longe se vê o resplendor daquela cidade. Da mesma forma que não é possível esconder essa cidade que está acima de um monte, e não pode se esconder uma luz que está em cima da casa, essa luz ilumina toda a casa. As ações dos filhos de Deus, dos cidadãos do reino, quando colocam em prática as bem-aventuranças, aquelas características, isso é visível de longe. Primeiro, porque muda a realidade de quem está perto. Rompe com o processo de podridão que vinha acontecendo. Coloca um fim nesse processo de podridão. E isso é visível, porque as pessoas que são influenciadas nesse contato aqui, passam a influenciar em outros lugares, no seu seio familiar, na sua vizinhança, e isso vai propagando, assim como a luz se propaga. Amém? Foi para isso que a igreja de Cristo foi chamada, para influenciar o mundo, para levar a mensagem de Deus, levar a luz aos que estão na escuridão. Dito isso, vamos adentrar na nossa lição. Eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu pontuei na lição anterior com vocês e que eu acho que é de extrema relevância para quem é professor da EBD. A primeira é que
toda lição, todo o processo de ensino deve ser inspirado através da Bíblia. A nossa leitura no texto bíblico é indispensável. Então, se a referência está ali, o nosso texto da leitura em classe está em Mateus, capítulo 5, então é importante você ler essa passagem em pelo menos umas 5 ou 10 traduções diferentes. Talvez você possa dizer, Davi, eu só tenho uma tradução. Hoje na internet você acessa a várias traduções diferentes. Use as mais tradicionais, use as mais atuais, como Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Bíblia Viva. Essas traduções traz outras palavras diferentes que vai fazer com que nós possamos entender um pouco melhor o texto. Se você quiser utilizar a mais tradicional, a Almeida, a Revista Corrigida na aula, fique à vontade, mas pelo menos lê, porque esse processo vai trazer clareza para o seu entendimento. A outra questão é, leia a perícope anterior, leia o contexto imediato da passagem. O que está acontecendo? Por que Jesus disse isso? Por que o texto bíblico está dizendo isso? Então, nesse caso, o contexto imediato é Jesus está ensinando os discípulos. E aí nós lemos sal e luz, a importância de ser sal, precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E aí, quando a gente lê a perícope anterior, nós percebemos que há uma ligação com a anterior, as bem-aventuranças. Para ser sal e luz, tem que estar praticando, colocando em prática as bem-aventuranças. Então, daí a importância de se ler o contexto. Outra dica é, pesquise em fontes externas, algum comentário bíblico, algum livro que fale sobre o assunto. Eu até selecionei alguns bons livros sobre o assunto, sobre o Sermão do Monte. Eu separei alguns e coloquei alguns links na descrição. Caso você tenha condição, tenha interesse em aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto, é muito importante, até porque nós vamos falar de um assunto específico, o Sermão do Monte, durante todo o trimestre. Quanto mais você buscar em pessoas que pesquisaram sobre o assunto, que dedicaram tempo, isso vai enriquecer a aula e com certeza será muito proveitoso, tanto para você quanto para os alunos. Vamos ao nosso primeiro tópico, o sal tempera e conserva. Essa é a função do sal. No primeiro subtópico nós vamos ver a definição. Na Bíblia, sal aparece como uma substância branca usada como tempero, usada como remédio e conservante. No grego bíblico, há apenas 4 significados para a palavra alas, que é traduzida como sal. Significado como tempero, como substância fertilizante para a terra arável, como substância que conserva os alimentos da deterioração, como sabedoria e graça no discurso, que Paulo diz aos Colossenses que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. O sal, que é algo que precisa ser usado com cuidado, porque se faltar é perceptível e se passar também é perceptível e é prejudicial. Então, o apóstolo Paulo fala que a nossa fala precisa ser temperada com sal. Deve ser pontual e na medida certa a nossa fala. O cristão não pode falar demais. Não pode ser alguém que fala demais. Nós fomos chamados para ir e ser testemunhas. Testemunha ali é quem está disposto, inclusive, a morrer por algo. Nós imaginamos que testemunha é quem fala. Não, testemunha é quem vive. O sal é utilizado tanto como tempero. Nós vemos o texto de Jó, que é muito claro quanto a isso. O texto de Marcos, eu até queria abrir um parêntese, porque quando nós olhamos o contexto, como eu disse, da importância de contexto, nesse texto de Marcos, Jesus está falando sobre quem induz o seu irmão a pecar. É aquela passagem que fala que se o seu olho te escandalizar, arranque e lance fora. É melhor você entrar no reino com um olho só do que ir para o inferno ou ir para o lugar de tormento com os dois. Fala isso sobre a mão. E o sentido do versículo anterior ao 50 é que as pessoas são purificadas pelo fogo, assim como o sal purifica o sacrifício. E aí ele fala que o sal precisa manter as suas propriedades de tempero, logo na sequência. Então, Jesus está falando de purificação. Usa uma ilustração de tempero, que é utilizado como tempero. Se ele não funcionar, não serve para nada, se ele não servir para temperar. Mas Jesus está falando de purificação. Nessa mesma passagem, há uma ilustração de Jesus utilizando o sal para tempero. Todo mundo sabe que tempera mesmo. Mas Jesus está falando de purificação e usando o sal como exemplo para purificação. O de Ezequiel é uma situação
de alguém que nasceu e o umbigo foi tirado e não colocaram sal e protegeram isso com um pano. Então isso vai apodrecer. O Ezequiel está usando uma ilustração que todos sabem que por não ser feito isso, aquilo apodrece. Então o sal tem uma influência de evitar que contaminação, podridão, se chegue naquela situação. A importância do sal. O comentarista fala aí da importância, da função de dar sabor ao alimento. Na medida certa, o sal é saboroso. Hoje, para nós olhamos muito para essa questão do sabor. Mas no tempo de Jesus, um tempo onde não havia refrigeração, o sal era um meio de conservar os alimentos. Alguém matava um animal um pouco maior, para eles guardarem essa carne por um período de tempo adequado, era preciso colocá-la numa salmoura. Se não fosse feito isso, essa carne iria se perder, iria apodrecer. Então essas pessoas tinham contato com o sal por causa dessa sua propriedade. Era a propriedade mais importante. Imagine sua casa sem geladeira, meu irmão. Imagine aí, porque nós olhamos só para o tempero. O sal era como se fosse a geladeira deles para os nossos tempos, em relação de preservação de alimento, principalmente da carne. Jesus está falando de algo que eles sabiam exatamente a sua importância em termos de conservação. O sal tem uma importância extrema para aquele pessoal em termos de conservação. Os discípulos de Jesus estão recebendo a mensagem, sabendo da sua importância para que haja conservação e para que a podridão seja impedida de proliferar através da ação dos discípulos de Jesus. Essa função traz a ideia de oposição ao mundo. O cristão, quando em contato com o mundo, com os não cristãos, nessa posição de oposição, ele vai inibir esse processo de apodrecimento moral e espiritual. O cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão. Só podemos influenciar o mundo. Primeiro, para influenciar o mundo, nós precisamos colocar em prática os valores do reino, as características do cidadão do reino. E segundo, nós precisamos estar em contato com essas pessoas. Não adianta a gente se isolar e ser sal, mas dentro de um saleiro. O sal dentro do saleiro não vai cumprir a sua função. Então o cristão precisa ser atuante e precisa estar em contato e conviver com quem é diferente, mas sabendo, tendo consciência da sua identidade, de quem é de fato, e as pessoas precisam ver essa diferença em nós. O cristão precisa ser agradável no tratar as pessoas. O cristão que é bondoso, que é misericordioso, vai tratar as pessoas com respeito, com cuidado, mas as pessoas sabem exatamente que somos diferentes, que agimos com pureza de coração, que agimos com sede de justiça, não agiremos com injustiça ou com justiça própria. Esperamos, aguardamos a justiça de Deus. Então, quando agimos dessa forma, em contato com as pessoas que são diferentes de nós, que merecem juízo assim como nós merecíamos, nós estamos influenciando essas pessoas, estamos apresentando o poder de Deus que é suficiente para parar com a podridão, estancar a podridão. No tópico 2, nós vamos ver a luz. A luz ilumina lugares em trevas. O escritor vai dizer aí os conceitos de propriedades da luz, que a luz que procede de corpos celestes, como por exemplo uma estrela que tem luz própria, a luz refletida, a lua e planetas que refletem essa luz. Nós temos, por exemplo, no nosso sistema solar, o Sol, que é uma estrela que tem luz própria, e a lua, que reflete a luz desse Sol. A luz do Sol em contato com a lua reflete e nós conseguimos ver ela brilhando à noite, mas a luz não é própria, a luz provém do Sol. Me faz lembrar um tanto da nossa relação com Deus. Lembra que Jesus disse que quando a luz brilha, as pessoas vão glorificar a Deus? Porque as pessoas vão entender que só quem vive direcionado por Deus é capaz de viver dessa forma. Da mesma forma é essa relação, a lua e o sol. Quem está na Terra, muitas pessoas não sabem desse processo. Que a lua, que nós chamamos de satélite, que reflete a luz do sol. É tanto que quando parte da Terra cobre esses reflexos solares, a lua
fica minguante, fica crescente. Aquelas sombras que acontecem ali é porque a Terra está impedindo que essa luz alcance a Lua. Quem olha para a Lua, uma lua cheia, clareando, quem já esteve no meio do mato, ou mora no interior, ou já vivenciou, já viveu dias de falta de energia na cidade, dia de lua cheia você consegue, depois de um tempo, enxergar tudo que está à volta, que está à sua volta. E quem olha, imagina, nossa, que luz, a luz da lua está bonita, está refletindo, e eu consigo enxergar aqui uma estrada, um local onde estou passando a noite, em uma fazenda. Mas por trás desse processo de clarear que a lua exerce, existe o sol. E o cristão só brilha, o cristão só vai brilhar quando ele reflete a luz do sol da justiça. Quando ele vive na vontade de Deus e reflete a glória que é de Deus, reflete a luz que provém de Deus. Então por isso que as pessoas olham para nós e conseguem ver a Deus, conseguem dar glórias a Deus, conseguem glorificar de fato quem merece glória, porque não se trata de um mérito nosso, nós só refletimos a luz de Deus. A luz é capaz de iluminar objetos e torná-los visíveis. A luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. O Isaías, no capítulo 9, profetiza que o povo que estava em treva viu uma grande luz. E o povo que estava na região e sombra da morte, a luz raiou. As trevas estavam levando essas pessoas à morte, à sombra da morte. Mas a luz raiou. A luz raiou quando o Verbo de Deus se encarna. Quando o próprio Deus se encarna e habita entre os homens. Então toda a escuridão, toda a dubiedade que havia foi extinta diante da luz do Filho de Deus que veio. Nós sabemos que é possível agora, que há esperança para a humanidade por causa da vinda do Filho de Deus. A igreja tem o papel de continuar levando essa mensagem de esperança, de ser testemunha, e dessa forma as pessoas continuarão a ver que há esperança. A luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Tiago diz que Deus é o Pai das luzes, toda luz se origina de Deus. O Salmo 4 fala do esplendor de Deus, da glória de Deus, e Deus se revestiu de luz. A luz é aplicada a Jesus. Também é aplicada como metáfora à palavra de Deus. No Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então o cristão, para iluminar o seu caminho, o seu passo, para entender o que precisa fazer, como viver, ele precisa meditar na palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Deus. Isso traz luz ao caminho do cristão, para o caminho de quem é temente a Deus, de quem serve a Deus. E a luz como metáfora aos discípulos de Cristo, que é essa passagem que estamos estudando. Subtópico 2, o cristão como luz. Na palavra de Jesus, o que Jesus diz aos seus discípulos não deixa dúvida, não há dubiedade. Ele fala, vós sois a luz do mundo. Vocês serão, ou se por acaso isso ou aquilo, vocês serão luz. Ele fala, vocês são luz. Vocês são luz. E não pode se esconder uma cidade que está edificada em cima do monte. Da mesma forma que não se acende uma luz para deixar escondida. Eu não estou colocando vocês como luz para vocês ficarem escondidos, não. Ele está falando de alguém que acende uma luz. E ele está acendendo os seus discípulos como luz do mundo. Ele fala, não se acende luz para deixar debaixo um alqueire. Ou vamos usar um termo que todo mundo conhece. Não se acende luz e põe ela debaixo de um balde. Não se põe luz debaixo de um balde. A luz você coloca no velador. Você coloca em um lugar alto e ela vai iluminar toda a casa. Nós estamos falando de casas extremamente pequenas. Não se trata de casa com 3, 4 quartos, sala, cozinha. Eram casas pequenas. Então, uma luz no lugar alto era suficiente para iluminar toda a casa. E de que forma que essa luz vai brilhar? De que forma que eu estou acendendo essa luz em vocês para que ela brilhe, para que ela não fique escondida? Através das boas obras, através das atitudes de vocês, através de como vocês colocam em prática as características de um cidadão do reino dos céus. Vocês já pertencem ao reino dos céus. Vocês que se colocaram em uma condição de dependente de Deus, de pobre de espírito, a ponto de entender que vocês precisam se encher de Deus, da vontade de Deus, ser direcionado por Deus.
de vocês é o reino dos céus. Então vocês, cidadãos do reino, são luz. E eu estou acendendo vocês para vocês serem visíveis, para que as pessoas possam ver, para que as pessoas possam ter contato com vocês, serem influenciadas por vocês, através do testemunho de vocês, de como vocês vivem, levam a sério e colocam em prática tudo que eu ensinei. E dessa forma, a luz brilhe. Essas obras trazem como característica atos de amor e fé. Isso, manifestado na vida do cristão, gera testemunho verdadeiro diante dos homens. Quando agimos com atos de amor, com fé, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, isso gera testemunho verdadeiro. Não é testemunho de ouvir falar, não. É testemunho de conviver. Tinha um pastor na minha cidade, pastor Antônio Martins da Rocha. Eu conheci pessoas não cristãs, pai de um amigo meu, que falava assim: rapaz, não é todo crente que eu confio, não. Mas o pastor Antônio Martins da Rocha, aquele homem é crente de verdade. Aquele homem é crente. E sabe qual era o testemunho que ele deu em relação a esse pastor? Ele disse que um dia estava com seu carro estragado em uma estrada, isso na década de 70, onde tudo era muito difícil. E o pastor ia passando por ele, parou, ajudou ele, deu uma carona para ele vir arrumar o mecânico na cidade, conseguir o mecânico. E aquela atitude de alguém que agiu com bondade, de alguém puro de coração, que olhou e viu alguém que precisava de ajuda e falou: vou ser instrumento de Deus, vou ajudar essa pessoa aqui. Isso gerou um testemunho nesse homem, que depois de quase 40 anos, ele falava: eu já convivi com alguns crentes, mas o pastor Antônio Martins, aquele homem, tem o meu respeito. Essas atitudes nossas são como luz, que é possível ser vista de longe, e essa luz não traz glória a nós, elas precisam trazer glória a Deus. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade sobre um monte, Jesus se referia à impossibilidade de esconder o brilho de uma luz. O cristão que é nascido de novo espalha luz no mundo por meio da própria vida, por meio das suas atitudes, do seu testemunho. O cristão precisa estar atento, porque ele não pode manter sua vida como luzeiro pela força própria, mas pelo intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Da mesma forma que não se pode esconder uma cidade, que a luz do cristão ela se torna visível, da mesma forma que não se pode esconder a cidade, o cristão precisa estar atento e não ser vaidoso para achar que a luz é própria, que a luz provém dele. A luz só é possível porque há uma ação do Espírito Santo de Deus que nos fortalece, que nos orienta para que nós consigamos brilhar, colocar em prática o que foi ensinado por Jesus, e dessa forma as pessoas conseguem ver a obra de Deus, a ação de Deus através de nós. Então a luz provém de Deus. A luz não é nossa, o brilho não é nosso. Tem muita gente querendo o brilho para si, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. O brilho não é de ser humano algum. Discípulos que influenciam é o último tópico da lição. E nós precisamos influenciar sendo sal. O sal não tem necessidade de aparecer. Não se trata do que eu falo, do que eu grito, do que eu esbravejo. Se trata de como eu vivo. As pessoas precisam ver a forma como eu vivo. E elas sabem exatamente o que o Evangelho diz e vão comparar as minhas ações com o que o Evangelho, com o que a palavra de Deus recomenda. Então não precisa esbravejar, não precisa sair tacando sal na panela para dizer: ó, tem sal aqui na panela. Nós precisamos ser sal e saber exatamente a proporção do que estamos fazendo e como fazemos. A mensagem que anunciamos precisa primeiro trazer mudança em nós, precisa ser vista em nós. E a partir de então, as propriedades curadoras da palavra de Deus que está em nós vai influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Sendo luz, o cristão precisa influenciar sendo luz. Como luz deve brilhar na família, na escola, na universidade, em toda a sociedade. As pessoas vivem em trevas, vivem tentando fazer tudo às escondidas.
planejando as escondidas, tramando as escondidas. O cristão precisa ter uma vida pública, demonstrar de fato: eu sou isso aqui, eu vivo isso aqui por causa da ação do Espírito Santo em mim. Não tenho que esconder, não posso esconder, eu sou isso aqui. Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida, e as pessoas que estão em trevas serão impactadas, serão influenciadas e entenderão que não é preciso tramar as escondidas, porque tudo que é feito às escondidas e não pode ser colocado à luz porque traz vergonha, gera desconforto, tudo isso não é capaz de trazer paz, de trazer felicidade a uma pessoa. Alguém que se enriqueceu de forma ilícita e não pode usufruir daquilo com sua consciência tranquila, isso é um inconveniente para toda a vida que ele vai levar para a eternidade. Se ele não for alcançado pela mensagem do Evangelho, que vai fazer com que ele entenda que não é necessário correr atrás de riquezas a qualquer custo, que ele não precisa correr atrás de prazeres carnais momentâneos, se ele não for impactado por essa palavra e viver uma vida que pode ser vivida às claras, ele estará caminhando para a escuridão eterna, para o distanciamento eterno de Deus. E eles precisam ser influenciados por nós. Nós que temos a nossa vida direcionada pela palavra de Deus, que ilumina o nosso caminho. E eles vão, primeiro, ver o testemunho em nós, para desejar viver dessa forma. Encontrar paz de verdade. Encontrar sentido pleno para a sua vida. E por último, a influência cristã. Paulo disse que temos tesouro em vasos de barros. Não se trata de nós, se trata do tesouro que está em nós. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-los como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno, ou seja, está morto, enterrado no maligno, está afundado no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é de embaixador de uma pátria, cujas referências são longanimidade, mansidão, moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática das boas obras levará os homens a glorificarem a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Vejam prudentemente como andais. Então essa lição precisa nos levar a refletir como nós temos andado, como nós temos agido, como nós temos vivido em meio a essa geração. Se nós temos dado testemunho verdadeiro, se nós estamos sendo testemunhas de fato de Cristo, se nós estamos vivendo de acordo com o ensinamento de Jesus, esvaziando, tendo compaixão, desejando justiça, chorando por causa da justiça, tendo sede dela. Algo que vem de dentro, não é algo exterior. Assim como os fariseus achavam que a justiça era algo para ser falado e estar no exterior. Não, Jesus fala de algo que vem do interior, que nos incomoda por dentro. Isso nos leva a ter compaixão, nos leva a perdoar, nos leva a agir com mansidão. Só através da ação do Espírito Santo é possível isso. E nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos viver isso. E dessa forma o nome de Deus será glorificado através de mim e de você, através da sua igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nós, possa nos ajudar nessa empreitada de sermos sal, de impactar essa geração, rompendo com o processo de podridão que toma conta da vida das pessoas que estão à nossa volta. Que nós possamos influenciar a ponto delas receberem as propriedades da palavra de Deus, do sal, e dessa forma serem conservadas, serem preservadas da destruição eterna. E que as nossas atitudes possam reluzir, possa ser visível aos homens, assim como uma cidade edificada no monte. Jesus nos colocou como luz, não para estarmos escondidos, mas para sermos vistos por todos, para iluminar toda a casa. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Um abraço e fique na paz.